Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje encerraremos a unidade 3 falando sobre arte mexicana, o movimento muralista e a obra de Frida Kahlo. Então, gente, na última aula nós vimos um pouco sobre o muralismo mexicano, certo? Vimos que o muralismo é o principal movimento artístico ocorrido no México na primeira metade do século XX, E o movimento ele emergiu de um contexto político e social revolucionário durante o período de 1910 a 1920, conhecido como Revolução Mexicana, que vocês viram na última aula também da disciplina de História, tá? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre essa Revolução Mexicana, e diz também que o muralismo ele propõe que a arte tenha alcance social, que trate de questões que se relacionam com anseios, dificuldades e tradições do povo. E com base nesse conceito, a pintura não cabia mais no cavalete. Para que as manifestações artísticas assumissem seu lugar mais próximo da população, foi necessário que ocupassem os muros, paredes e espaços públicos. E os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis que contrastavam com o círculo restrito dos museus, galerias e acervos particulares. É, a gente também trabalhou, que Diego Rivera foi um dos principais pintores de movimento e ele dizia que a arte, é uma arma, uma ferramenta poderosa para a libertação e construção da identidade de um povo. E nesse sentido, o muralismo se dispôs a ser um movimento de ideologia revolucionária profundamente engajado com as questões sociais do povo mexicano. Vimos também que, além do engajamento político e social, o muralismo oferecia oposição ao academicismo imperante do século XIX e buscava construir uma estética nova que se relacionasse com os desejos dos artistas, bem com a sua época e com seu país, dialogando, consequentemente, com as proposições estéticas dos movimentos de vanguardas modernistas europeus que valorizavam, a liberdade de expressão e rompiam com a necessidade de a arte ser uma representação fiel da realidade. Os muralistas eles investiam no estudo e na estética, presentes nas manifestações folclóricas, na cultura popular e nas culturas maia e asteca de seus antepassados. Tá? Então, aqui também fala que cada muralista desenvolveu uma maneira expressiva própria de trabalhar com os temas pertinentes ao movimento e às influências estéticas. E a obra do artista mexicano José Guadalupe Posada, com seu teor crítico e engajado contra a ditadura, também foi retomada como referência pelos muralistas. Aqui fala um pouquinho mais sobre Diego Rivera, e outros autores, e também destaca, que os afrescos de Rivera apresentam uma composição que envolve elementos modernos e tradicionais, com forte crítica ao sistema capitalista e à exaltação da revolução e da cultura ancestral mexicanas. Como vimos na última aula, nesse afresco de Rivera, que apresenta figuras com traços indígenas mexicanos e a aura de divindades na parte inferior. Vimos também outros autores, como José Clemente Orozco, que também estava muito engajado com as questões políticas e nacionalistas de seu país. Aqui também fala que a sua potência expressiva e seu engajamento político e social manifesta-se em suas obras de modo conjunto com seu interesse em explorar diferentes materiais. Conheceu os movimentos de vanguarda, pois o artista acreditava que, para que a pintura se efetivasse como um meio de mudança estético e ideológico, precisava dialogar com as questões expressivas, materiais e reflexivas de seu tempo. Agora veremos um pouco mais sobre o muralismo. Outra coisa, antes de falar sobre Frida Kahlo, O muralismo mexicano, ele uniu de forma bastante consistente ideologias de ordem social e política à pesquisa estética conciliada com seu tempo. E o movimento, ele privilegiou uma forma de manifestação artística acessível ao coletivo, voltado às massas, representando o desejo de revolução, de mudanças sociais e políticas. Agora veremos um pouco sobre
Frida Kahlo, né, que também foi uma das importantes artistas aí desse período. Então, o tema é o universo singular e expressivo de Frida Kahlo. Aqui fala um pouquinho onde ela nasceu, né, onde ela viveu. E a vida de Frida Kahlo, né, começou a dar sinais de desafios que iria enfrentar desde a infância, quando aos 6 anos contraiu poliomielite, né, e ficou com sequelas em uma de suas pernas. E na adolescência, sofreu um acidente de ônibus que causou ferimentos graves em sua coluna e no abdômen, mas isso aí não prejudicou a sua vida, né, que foi bastante expressiva, né, bem próspera. Então, a obra de Frida Kahlo, né, revela a capacidade do artista em transformar as dores físicas e emocionais em pinturas que apresentam um universo poético e intimista. E as dificuldades físicas, as decepções e tristezas ganham vestimentas coloridas, né, resgatam as memórias e fazem da dor instrumento para a criação da beleza. Então, o autorretrato, né, como vocês podem verificar aí, foi o gênero mais trabalhado pela artista e suas pinturas apresentam cores vivas, vários elementos da cultura mexicana, bichos e plantas de seu país. Frida Kahlo ela marcou sua imagem quando pintou a si mesma, vestindo colares e roupas típicas da cultura mexicana e do povo indígena teuana. E em várias de suas telas, em seu corpo transparece seu sofrimento físico, por vezes atravessado por flechas, né, torturado por espinhos ou ainda, melhor dizer, representado pelo sangue. Frida Kahlo ela rompeu o limite entre o ambiente público e o privado, expondo, né, sua subjetividade e o seu vasto universo particular. E a conturbada relação de Frida Kahlo com o pintor mexicano Diego Rivera foi tema de vários de seus quadros, né? Os abortos sofridos durante o casamento, a separação e a paixão de Frida por Diego se transformaram em obras singulares na trajetória da artista. E na tela Autorretrato, com cabelos cortados, Frida constrói uma composição que tem por baixo de suas camadas de tinta o processo de separação vivido pelo casal. Em suas obras, né, muitas vezes misturam elementos reais com situações irreais, né, surreais, e com figuras imaginárias de sua cultura, coisas voltadas a subjetividades. Seus retratos apresentam um forte teor simbólico e impactam pela força e pela poética que pulsam em suas pinceladas. A trajetória do artista, ou melhor, da artista, não se enquadra em nenhum movimento artístico específico, porém, alguns artistas, né, como André Breton, que conheceu e se encantou pela obra de Frida Kahlo, identificou em seus trabalhos marcas que remetem ao surrealismo, movimento do qual Breton foi um dos fundadores, né, de seu país. Então, aqui tem uma das obras, né, de Frida Kahlo, tá, gente? Como o Autorretrato com cabelos cortados, né, de 1940. Tem esse aqui em cima também com macaco e papagaio. E tem esse outro, né, de Frida Kahlo, Hospital Henry Ford, tá? Então, a figura politizada, polêmica, forte e ao mesmo tempo dedicada de Frida Kahlo vem sendo amplamente difundida na atualidade. E embora a artista não tenha se declarado feminista, para muitos tornou-se um símbolo do feminismo por representar a força de uma mulher que superou suas mazelas físicas, expor cenas do universo íntimo feminino, como o aborto e a violência contra a mulher, romper com padrões de orientação sexual e transformar o seu repertório de vida em sua obra que prima, né, pela intensidade, sensibilidade e exigência estética. Então, além disso, a imagem de Frida Kahlo se tornou uma fonte de rendimento para a indústria, né, que passou a servir-se do ícone da artista para criar produtos que comercializavam, né, sua imagem de forma subjetiva, a sua concepção sobre o mundo, a arte e a mulher evidenciada em sua obra. O rosto de Frida, né, está estampado em canecas, camisetas, bolsas, adesivos, capas de celulares e ilustrações. E se por um lado a popularização de sua imagem a tornou mais conhecida para o grande público, por outro, também podemos pensar
que conhecer a imagem dela não significa conhecer sua trajetória, nem se propor a mergulhar no território privado de sua obra. E o uso, e a intensa veiculação de sua imagem no mundo contemporâneo, por vezes, acarretam a neutralização do que é representado em suas obras de arte, realmente significativas e merecedoras de uma ação contemplativa, de reflexão e fruição estética. E para encerrar, já no fim aqui, podemos dizer que a exploração, por vezes abusiva, da imagem de Frida e de sua obra pode levar a uma anestesia de nossas emoções e percepções mais aprofundadas sobre a artista. E para apreciar a obra de Frida Kahlo, é necessário silêncio, um olhar que se demora sobre a imagem e se dispõe a adentrar a sua própria subjetividade, a sua própria imaginação e a da artista que se coloca, tá, gente? Então, aqui vocês podem também entrar no mundo digital e ao assistir ao vídeo, você conhecerá um pouco mais da história de Frida, contada em imagens de suas obras. É bem interessante, tá, gente? A gente conclui esse material por aqui. Aí na próxima aula daremos continuidade e falaremos sobre arte, música e moda no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Falaremos um pouco sobre o cenário musical daquela época, a moda brasileira, tá? Sobre a música brasileira na década de 1960, que é a Bossa Nova, que foi uma das mais importantes, que tinha um certo engajamento político e social de seus músicos, além, portanto, da moda brasileira nas décadas de 60 e 70 do século passado. Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.